Liga o fone. Liga o fone. Liga o fone, professor, tá desligado. O professor está mutado. Boa tarde. Oi, A última professor. atividade que eu passei, 81. só 5 pessoas entregaram. Ana Luísa, Caio, Maiane, Monique e Taina. E aí? Atividade do dia 17. Caramba, 5 pessoas só? Pois é, a mesma coisa que eu penso. Não. 5 pessoas. Ainda bem Só. que eu entreguei, senão eu tirei 4. Bom, vamos lá. Mas vamos corrigir, né? De qualquer maneira, vamos corrigir. Professor, é a página 81? Página 81, tá bem? Já podem colocar os nomes de vocês, tá? Estou vendo aqui que muita gente ainda não pôs. Podem colocar os nomes. Bom, a gente havia parado na página 81 e, consequentemente, começamos na sexta questão. Vamos lá. O que é que diz no enunciado dessa questão? Junte as sílabas da mesma cor e formem palavras relacionadas ao tema esporte e lazer. Em seguida, responda como o esporte pode livrar o ser humano de doenças corporais e dos males sociais. Professor, essa aí na primeira. Junte as sílabas da mesma cor e forme palavra relacionada ao tema esporte e lazer. Era pra fazer no caderno? Não, as palavras você poderia colocar aqui mesmo, na linha aqui. Mas eu acredito não. que Ei, professor. você não conseguiria responder a pergunta. Temos uma pergunta aqui, né? Só um momentinho, Caio. Temos uma pergunta Eu aqui não também, tinha né? entendido antes aí, né? Tá certo, só um momentinho. Temos uma pergunta aqui, olha. Se Como eu o tivesse esporte... entendido, eu ia modificar a minha e teria botado de esporte de ajudando a saúde e lazer. Pronto, agora deixa eu falar. Temos uma pergunta aqui. A pergunta é: como o esporte pode livrar o ser humano de doenças corporais e dos males sociais? A resposta para essa pergunta é evidente que não vai caber aqui, né? Porque aqui a gente vai colocar 5 palavras e ainda teria que colocar essa resposta, né? A resposta para essa pergunta deve ser colocada no caderno, tá bom? Agora vamos Eu lá. botei Quais eu botei palavras no você colocou? livro bem pequena. Os esportes Bom, ajudam a saúde. quais palavras você colocou na questão 6? Eu não botei nenhuma. Eu botei uma só, porque eu não. Eu botei uma porque eu não tinha entendido. Qual foi a Saúde. palavra? Saúde. Saúde, né? Juntando Eu aqui ia ter botado essas lazer. sílabas que estão de marrom, né? Marrom, amarelo, eu acho que está entre o marrom e o amarelo. Gabriel Professor, Ribeiro, posso você ler? colocou quais palavras aqui, Gabriel? Saúde, corpo, mente, lazer, atividade, Pronto, ok. habilidade. Habilidade? Não. Não, é só as sílabas que tem aqui, tá bem? Embora talvez tenha um pouco a ver com saúde, aliás, com esporte e lazer, né? É necessário que se tenha habilidade. Professor, Caio, diga. é que as palavras foram as mesmas que o Gabriel, só em outra ordem. Atividade, lazer, saúde, mente e corpo. E eu respondi a frase no caderno. Quer dizer, Uhum. a pergunta no caderno. Porque o futebol é saudável, é um exercício físico que melhora sua imunidade, sua capacidade de pensar. Mas ele também trabalha a cooperação entre as pessoas. Espera aí, você falou o futebol? Porque o esporte, perdão, Ah, sim. esporte.
Tá bem. Eu fiz ao contrário, eu botei de outro jeito. Posso falar a minha, Não sabe professor? como eu botei. Em vez de botar no caderno, eu botei a segunda pergunta no livro e a das sílabas eu não botei. Tá certo, cara. Tá certo. Eu acho que a Só Maiane que pediu para eu falar também. botei uma das sílabas de cor na minha resposta das 6. Saúde. Tá bom, tá bom. Vamos combinar uma coisa. Quando vocês forem falar, peçam no chat, tá bem? Para não ficar interrompendo a fala um do outro, tá bom? Pode falar, Maiane. Eu fiz uma frase, professor, com essas palavras. A atividade de lazer do corpo e da mente é muito bom para a saúde. Aí a pergunta que tem, eu fiz no caderno que podem ajudar da forma que as pessoas fiquem mais fortes, fiquem mais espertas por exercícios, tanto por corpo para a mente e pelo corpo é para melhorar sua cooperação com as outras pessoas e ajudar para você não ficar com muitas doenças. Muito bom, muito bom. Sétima questão. Decifre a mensagem e comente a questão. Os gregos estavam certos quando defendiam a ideia de corpo são e mente são? Aqui no falar? chat, quem foi que... Só para ficar mais claro, peçam aqui no chat, tá bom? Pode falar, Taina. Aqui. Sim, pois os exercícios diminuem a oportunidade de surgirem doenças corporais psicológicas. Tá bem. E qual é a mensagem que está aqui nessa espiral de texto? Aqui. Movimentar o corpo faz bem tanto para a saúde física do corpo, como para a psíquica da mente. Isso eu não escrevi, só fiquei rodando o livro para entender. Tá bem. Foi. A minha Caio. pegada, Taimon. Eu fiz a mesma coisa. Foi. O movimento do corpo faz bem para a saúde física, quanto a saúde, como assim para a psicológica. Psíquica da mente. Pode falar a minha? Pode falar, Caio. Eu botei sim só. Tá certo. Maiane, pode. Professor, a frase eu vou dizer primeiro ela, depois eu digo a resposta. Movimentar o corpo faz bem tanto para a saúde física do corpo, como para a psique da mente. Os gregos, psique, eu não sei falar. Aí a resposta. Vamos lá. Kika. Psíquica. Isso. Pronto, olha aí. Já aprendeu. Os gregos acreditavam que a prática do chamado ócio não fazer nada era uma prática que ajudava a desenvolver os pensamentos. Os gregos acreditavam no quê que você falou? Eles acreditavam no chamado ócio, que não fazer nada, para desenvolver mais os pensamentos. Um resumo, por favor. Tá bem, tá bem. Compreendi sua ideia. Oitava questão. Pesquise nos espaços esportivos de lazer que existem na sua comunidade as modalidades esportivas oferecidas no seu bairro. O esporte é capaz de reunir pessoas com condições sociais diferentes? Justifique no chat. Quem quer responder essa daqui? Pode falar, Tânia. Sim, mas quando vão jogar, você tá falando sempre da 8, né? Questão 8. Aqui. Sim, pois quando vão jogar, não ligam para aparência, raça, nem condição financeira. Uhum. E sobre os esportes de lazer que existem por aí, que é o começo da questão. Ninguém pesquisou sobre isso? Geralmente eles jogam futebol. A gente já tá falando da 8?
Estamos na 8, sim. Pode falar minha resposta? Pode? Sim, os esportes atraem muitas pessoas de outro lugar. Tá bem, tá bem. Alguém mais? Sim, porque dá professor. Peraí. Sim, Professor, acabei de porque. botar. Pode falar. Acabei de complementar. E geralmente é um futebol. Desculpa interromper. Geralmente porque assim, o Brasil é o país do futebol, né? Mas, por exemplo, tem gente que gosta de basquete, mas é bem menos gente do que o número de pessoas que gostam de futebol, né? Tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de musculação, né? Musculação é um esporte, sim, certo? Tem gente que gosta, deixa eu ver, de skate, de bike, né? Professor, skate é um esporte? Praticar skate, andar de skate é uma prática esportiva. Você trabalha o seu corpo, né? Você tem que ter um impulsionamento com a perna para que você se movimente, né? Mas claro que a força empregada nesse esporte é bem mais leve do que a força empregada numa corrida, por exemplo, né? Que tem um impacto ali no chão constante, né? Depende muito da intensidade do treino, né? Depende bastante. Mas vamos deixar essa questão de lado. Vamos para a Por nona isso que questão. toda hora que eu ando de skate eu caio. Ficou engraçado esse trocadilho. Eu caio. Você mesmo. Entendeu? Vamos lá. Nona questão. Por que seus colegas de turma... Aliás, pesquise. Cadê meus óculos? Estou ficando velho. Pesquise com seus colegas de turma as atividades esportivas que eles realizam e como o esporte contribui para cada um ser honesto e ser paciente. Professor, fiz errado, mas eu posso falar? Pode falar. Eu botei só como contribui. Não botei quais os esportes. Eu vou falar. A primeira, a ser honesto, não trapacear, não roubar em qualquer tipo de esporte. Só isso. E a B, eu leu a B Professor, também? Pode falar bem também, Maia. B, ser paciente e não fazer as coisas com pressa e esperar a hora certa para fazer essas coisas. Muito. então, professor, eu também fiz como amanhã, quer dizer, eu não escrevi o esporte, só o que ele contribui, quer dizer, o que precisa. Em ser honesto, não trapacear, não mentir, não forjar a vitória, saber aceitar a derrota. B. Ser paciente. Ter paciência para ensinar o colega que não estiver sabendo jogar e ter paciência com você mesmo para não desistir. Pode falar a minha? Essa daí foi interessante. Ter paciência com Pode você falar a para não minha? desistir, né? Pode falar. Eu fiz que nem o Taiwan amanhã, eu não botei o esporte. Ok, ser honesto. No esporte, todos te ajudam, são amigos. Eu já botei isso. Eu não tinha entendido a nova inteira. Aí, ser paciente. Todos são pacientes um com o outro. Eles não trapaceiam e etc. Trapaceio, etc. Né? Gabriel, você não fez, não? Gabriel, Oi, professor. você fez a 9? A 9. Uhum. Mas as outras eu fiz. Tá bom. Então vamos Professor, eu para... complementei com o seguinte: comum em qualquer esporte. Não pode assim, né? E Tem que agora citar um esporte. lê a resposta todinha, porque eu já tinha até esquecido. Pode ler com a Não, complementação assim, que você deu. não trapacear, não mentir, não forjar a vitória e saber aceitar a derrota. Comum em qualquer esporte. Sim, sim. E em outras coisas da vida da gente também, né?
Vamos lá, agora a gente vai, só lembrando, pessoal, assim, a gente entrou nesse capítulo, né, tem apenas uma atividade, né, mas o capítulo que onde está o assunto das nossas avaliações bimestrais, é o capítulo 3, tá bem? Ética com meus amigos, tá bem? Por exemplo, definições de ética e de moral. Atenção, né? Eu vou aproveitar que tem só vocês aqui, né? Então, ética vai. Ética na. O capítulo que a gente está, Caio, é ética no esporte e no lazer. O capítulo que vai ser usado na prova bimestral é ética com meus amigos. E a gente passou basicamente um mês vendo só esse capítulo, né? Na prova terão questões, né? Que a gente já imagina mais ou menos como é, né? Questões sobre ética e sobre moral. Que é basicamente o que tem Ainda nesse bem que capítulo. vai cair essa ética aí com meus amigos. Agora vamos passar para a página 82. Tem uma breve literatura. Opa! Travou. Tem uma pequena literatura para a gente refletir. Está no brilho máximo. Bom, depois desse texto a gente vai discutir sobre as perguntas, tá bom? Minha vida, página 82, tá? Minha vida como pivete. Não há segundo ato nas vidas americanas, disse Scott Fitzgerald, mas há nas vidas brasileiras, segundo, terceiro, décimos atos. Num desses atos misteriosos são os desígnios da providência. Fui um pivete. No caso, num desses atos, fui um pivete. Não por muito tempo, devo dizer. Na verdade, por muito pouco tempo e em circunstâncias especiais. Aconteceu no Bom Fim, e numa época em que o bairro ainda era barra pesada. Nós estávamos na rua João Teles. Uma noite, aliás, nós estávamos na rua João Teles, uma noite, e jogávamos futebol no meio da rua. O futebol não é um esporte silencioso, é algazarra, e algazarra nós fazíamos. Não muita, mas o suficiente para incomodar um dos moradores, que veio à janela e mandou-nos embora. Seguiu-se uma áspera troca de palavras, e a janela fechou-se no que parecia uma retirada. Não era. Enquanto continuávamos o jogo, o homem chamava a polícia. Minutos depois, encostava na rua uma viatura da PM. Podíamos ou devíamos ter fugido. Na verdade, porém, não nos ocorria que o objetivo das forças da lei era o nosso precário futebol. Para nossa segurança, os policiais vieram em nossa direção. Um deles olhou-me. Nunca imaginei ter aparência perigosa. E abrindo a porta do camburão, ordenou: entra. Vacilei. Olhei lá dentro. Era um compartimento escuro e apertado aquele. Um lugar de aparência sombria. Mas o pior era o significado de entrar ali dentro. Quando a porta se fechasse com estrondo sobre mim, eu não apenas estaria separado de meu bairro, de meus amigos, de minha família. Eu estaria penetrando numa outra realidade, tão escura, apertada e sombria quanto o próprio, né, quanto o compartimento dos presos do camburão. Eu estaria ingressando na marginalidade e quem me garantia que dela sairia? Não seria aquele o meu primeiro passo numa carreira, talvez bem-sucedida, talvez trágica? Quem conhece os desígnios da providência? De gangster,
O policial esperava, impaciente, e eu não me decidia. Mas aí o destino interveio sob a forma de um morador. Dirigindo-se aos homens da lei, ele ponderou que não valia a pena me levar, mesmo porque me conhecia e estava seguro de que eu era um bom guri. Garanto que ele não me incomoda mais, repetiu. Os homens se olharam e resolveram que não valia a pena gastar ficha policial comigo. De modo que, depois de algumas ameaças, embarcaram na viatura e se foram. Era o Bonfim, não a Candelária. Era o Brasil, não a Europa Oriental. Escapei do Holocausto, porque meus pais vieram para este país onde eu nasci. E escapei porque havia alguém ali para dizer que, apesar das aparências, eu era um bom guri. Tive sorte. Temos todos muita sorte. Em nome dessa sorte, devemos pensar, cada vez que olhamos um suposto pivete, que ele pode, afinal, ser um bom guri. Vamos lá. Qual é o tema desse texto, pessoal? O que é que o texto busca tratar? Qual é o tema? De um menino que jogava bola que ia acabando sendo preso, só que Não, só um momento. Peraí. A pergunta não pede um resumo, tá certo? Não pede um resumo. Eu quero saber que você me diga assim, esse texto ia tratar de tal coisa. Essa tal coisa já diz tudo. Eu vou responder essa pergunta para vocês, e quando eu fizer ela de novo sobre outro texto, vocês já vão saber responder. Qual é o tema desse texto? É a marginalização e o preconceito. Entendeu, Maiane? O que era que a pergunta pedia? sim, entendi. Jim? Pronto. Brincadeira. Você acha que as crianças estavam praticando o esporte competitivamente ou apenas por lazer? Por lazer. Lazer. A atitude do morador, né, foi correta em chamar a polícia? Aqui a gente vai ter duas atitudes, tá bom? Presta atenção, calma. Vamos falar primeiro da atitude da pessoa que chamou a polícia. Foi correta? Não, Não, são apenas crianças. mas também Não. não foi correto. Mas também não foi correto as crianças terem desobedecido o morador. Não foi correto o quê? Mas também não foi correto as crianças terem desobedecido o morador. Então as crianças Que ele deveriam deu um ter... aviso. Ele as disse para saírem, porque estava incomodando. Elas não saíram e por isso ele ligou a polícia. Aí um erro gerou outro erro. Elas erraram primeiro. Mas aí as crianças não teriam direito ao lazer, não? Será que o morador não estava exagerando? Assim, vamos partir do seguinte... Essa daqui é interessante. Vamos partir do seguinte princípio. As crianças têm direito ao lazer, né? Tem. Elas estavam brincando num local que não era o mais apropriado, né? Próximo a muitas casas. E como o texto fala, futebol é algazarra, é barulho, é zoada. Mas aí a gente tem dois problemas aqui. Aliás, a gente tem duas questões. As crianças terem direito ao lazer e não terem espaço. A atitude da pessoa que teria sido extremamente correta se as crianças tivessem um espaço adequado para brincar, mas mesmo assim insistissem em ficar lá, né? Mas sim, foi de certa forma um erro das crianças terem ficado lá, já que a pessoa disse que elas estavam incomodando, né? Aqui a gente tem muita margem para interpretação diferente. A gente pode entender uma coisa, a gente pode entender outra. Por exemplo, uma criança, né, pode dizer que achou a atitude errada. Mas, por exemplo, um senhor já velho, né, pode dizer que achou a atitude certa. Né?
E geralmente quem faz isso, quem se incomoda com as crianças brincando na rua, são os mais velhos, né? Agora vamos falar da atitude da pessoa, né? Do morador que foi lá ajudar, dizer para a polícia não levar. A atitude dele foi correta? Não. Não foi correto ele dizer para a polícia não levar? Foi correta. Foi correto. A minha pergunta foi sobre o morador que disse para a polícia não levar as crianças. Eu perguntei se a atitude dele foi correta. Ele ir lá e dizer, não leve eles não, são só crianças. Correto a atitude desse cara. Correta, né? O professor tá dando muita interferência, não tô entendendo nada, professor. Pois saia Pra da... mim, o turma e Taio volte. tá falando mutado. Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos Pra mim desligar tá os microfones, tá? Vamos desligar os microfones, tá? Agora vamos lá. Como você agiria, Maiane? Vamos botar um para falar por vez. Como você agiria no lugar desse morador que chamou a polícia? Eu agiria da mesma forma que ela agiu, porque levar uma criança pra cadeia, sendo que a criança Não. Eu tô falando foi zoada. desse morador que se incomodou com as crianças e que chamou a polícia. Como Eu você sou agiria se você estivesse no lugar dele? Você disse para as crianças pararem de fazer barulho. E as crianças continuaram. Como é que você iria agir diante disso? Eu chamaria os pais delas para mandá-las ir para casa. Só isso, eu não Isso, chamaria chamar a os pais, polícia. né? Gabriel, o que é que você teria feito? O quê, professor? Seguinte, você avisou as crianças para eles não fazerem barulho. E eles continuaram. O que é que você faz agora? Você ia chamar a polícia também? Não, eu avisaria os pais deles para poder aconselhar elas a fazerem o bem. Muito bom. Taimo, como você agiria no lugar do homem que chamou a polícia, né? É o seguinte, você avisou as crianças para pararem de fazer barulho, mas as crianças continuaram. E agora, o que é que você faz? Eu não sei. Se um aviso não adiantou, dois avisos também não. Nesse caso, eu não sei o que fazer. Você não procuraria os pais da criança? É um homem qualquer, quer dizer, mas como é que eu encontraria os pais da criança, sendo que eu seria só um morador qualquer e nem conheço os pais da criança? É uma questão um pouco Se delicada aqui, né? as crianças, professor, Oi, se as Gabriel. crianças estiverem ali, os pais não podem estar tão longe assim. Eu acredito que não, mas vamos lá. Todas as crianças têm acesso ao esporte ou ao lazer? Como, professor? Todas as crianças têm acesso ao esporte ou ao lazer? Na minha opinião, Todas elas não. todas têm direito a esporte e lazer. Tá, direito, beleza, todo mundo tem, todas elas têm. Mas e o acesso à oportunidade? Todas têm? O acesso nem O todas as acesso, crianças têm. acesso Nem dificilmente. Porque na maioria das vezes é pago, né? Isso, na maioria das vezes é pago, né? Aqui tem algumas areninhas ainda que estão passando por reformas, né? Por conta do período da política, né? Mas a gente sabe que as quadras ficam jogadas aos ratos mesmo, né? Jogadas às baratas. Tem manutenção nas traves, nas redes, nas grades, na arquibancada. O gramado, né? Cresce nos campinhos e tudo mais. E os parquinhos, né? Os parquinhos são quebrados assim, são colocados, são feitos com material de pouca qualidade. O acesso realmente ao esporte ou ao lazer é bem limitado, né? Não é toda criança que tem essa oportunidade. Qual é a relação
entre o texto e o tema do capítulo, esporte e lazer. Maiane, Então, o texto se trata do esporte e do lazer, no caso, né? E as crianças estavam tratando de um esporte competitivo. Não lembro se ele é citado ou não, sei que eles estão praticando alguma atividade física, porém, mas são só um grupo de amigos, ou seja, não tem nenhum tipo de competição, é mais por diversão, lazer. Então tem assim uma certa relação. entendi. Maiane, o que é que você Oi, me diz? professor. Qual é a Qual é a pergunta que eu relação tinha? entre qual é a Repete. relação? Qual é a relação entre Hum. o texto e o tema do capítulo? Ética no esporte e no lazer. Que no caso, esse texto aqui tem muito a ver, porque nem todas as crianças têm esse acesso ao lazer. Muitas não, onde moram não têm nenhum acesso a brinquedos, nem nada. Pronto, só isso, professor. Não tô, sei lá, com ideias. Gabriela. Comigo. João Vitor, você. Tá aí? Bom, estou vendo o perfil dele aqui. Oi. Qual é a relação entre o texto e o tema do capítulo, João? A relação. Pronto. A relação entre o texto e o tema do capítulo, esporte e lazer. Pai, ele veio para sair da reunião. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Cadê? Não, tá. Yasmin, você quer responder a pergunta? O João Vitor saiu. Bom, vamos lá. Vou ler mais um texto aqui para a gente encerrarmos a aula. Ainda bem que o senhor ainda não perguntou eu. Sabe qual é a pergunta? Vamos lá. Eu acho que está cortando o microfone, Gabriel. Não entendi nada. Vou ler o próximo texto. Lazer e Queria saúde. que o senhor perguntasse, achei. Você quer responder qual é a relação entre o texto, né, e o tema do capítulo, esporte e lazer? O que eles a relação é por causa que eles estavam fazendo esporte? Eles estavam fazendo lazer? Uma Sim, a coisa assim? relação é essa. Na relação ética no esporte e lazer, e o texto, é que nós temos aqui o direito das crianças brincarem, né, É, indo de encontro à questão de elas não terem espaços adequados para brincar, né? E nós temos aqui as atitudes éticas e talvez algumas atitudes bem antiéticas dentro do texto, que seria colocar uma criança num camburão, né, da polícia. Embora em algumas regiões isso talvez possa acontecer, não sei, né? Dependendo da gravidade do feito da criança. Mas, assim, temos atitudes éticas também, como a atitude do morador, que foi lá dizer para os policiais não levarem as crianças, né? Porque, enfim, eram só crianças e eram crianças boas. É mais ou menos essa a relação. Vamos lá, temos alguns minutos, dá para ler esse outro texto aqui. Lazer e saúde. Lazer e saúde são direitos humanos básicos, assim como a educação e trabalho. E, portanto, todas as pessoas devem ter garantias de que eles estarão presentes em sua vida. Lazer e saúde. O lazer e a saúde Posso ler, professor? são... Pode. Segundo parágrafo. Ok. Posso ler? Ok. O lazer e a saúde.
O lazer e a saúde são dois aspectos que nos trazem tranquilidade e satisfação. Ambos proporcionam experiências humanas singulares, como a liberdade de escolha e de expressão, a criatividade, o prazer, a diversão e a felicidade, porque envolvem aspectos físicos, sociais, emocionais e espirituais. Continue. Não? Eu continuo? Pode terminar o texto, se você quiser. Certo. Além disso, estão diretamente ligados à qualidade de vida de cada pessoa, pois lazer e saúde caminham de mãos dadas. O lazer promove a saúde e o bem-estar, já que as pessoas escolhem suas atividades de acordo com suas próprias necessidades, seus interesses e suas preferências. Mas é fundamental saber que, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso ao lazer e à saúde, pois nem têm sequer condições básicas de vida, como moradia, alimentação, educação, trabalho, etc. Nas sociedades, há ainda muito o que fazer para que todas as pessoas venham a desfrutar dos benefícios do lazer e da saúde, pois nelas há constantes indicativos de estresse, tédio, insatisfação e etc. O lazer e a saúde aliados podem trazer grandes benefícios nessas situações, já que são capazes de fazer com que as pessoas identifiquem e realizem desejos, satisfaçam necessidades pessoais e interajam positivamente com o ambiente. Tudo isso, na verdade, promove a melhora da qualidade de vida de cada pessoa. Enfim, procure realizar atividades que aliem lazer e saúde, porque nos tempos atuais há pouco tempo livre para as pessoas ao longo da vida. Assim, aproveite seu tempo livre para fazer aquilo que lhe traz prazer e faz bem. Bom, é com essas reflexões e com esses textos que a gente vai encerrando nossa aula por aqui, tá bem? Vou deixar 4 questões da página 84 para vocês, tá bem? No meu relógio já acabou. Só a página Bom, vamos ficando por 34, aqui. professor. Já acabou, não, Só, também. também, tá bem? Tchau, Tá professor. leve. Tenha uma boa Você Boa final de só produção. 84, Tenha um professor. bom final de Só. semana, professor. Bom final de semana para todo mundo. É só Sim. 84, viu? professor. Um abraço e até a Tchau, próxima. Com Deus, professor. professor. Até, deixa eu ver, não sei Vá quando, com hein? Deus. Até terça-feira. Tchau. Tchau. Mas terça-feira Tchau não pra tem aula. todo mundo. Tchau pra todo mundo. Tchau, Caio, pra você também. Tchau, Gabriel. Tchau, pessoal. Boas provas pra vocês.